Olá pessoal, bom dia! Vamos seguindo firmes aqui com o nosso plano de leitura bíblica anual. Olha, se você sentir vontade de parar, lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus. Lucas 13:33. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque é inaceitável que morra o profeta fora de Jerusalém. Se você não desanimar, em breve estaremos lá em Lucas. Hoje, Gênesis, capítulo 28, 29 e 30. Isaac manda Jacó a Padã-Arã. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si, e que a abençoou, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era posto o sol, e o pôr do sol já havia chegado. Então tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre travesseiro e deitou ali. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo alcançava até os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei à tua descendência. E a tua descendência será numerosa como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde fores e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e colocou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo:
Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó chega ao poço de Harã. Gênesis, capítulo 29. Então pôs-se Jacó e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados juntos. E ele, porque havia naquele poço rebanhos a beber, e havia uma grande pedra tampando a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e deram de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: somos de Harã. Então ele disse: conhece Labão, filho de Naor? E eles disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: ele está bem? E disseram: está. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó se encontra com Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou e o levou à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse: verdadeiramente és tu, o meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque és meu irmão, vai trabalhar de graça? Diga-me, qual é o teu salário? Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor era Raquel. E Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. E Jacó amava Raquel, e disse então: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ah, Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: dai-me a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu a serva Zilpa a Lia, sua filha, para ser então serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganastes? E disse Labão:
Não se faz assim aqui no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre essa semana com ela, então te daremos a outra pelo serviço de mais 7 anos, e você me servirá. Jacó então casa com Raquel. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu a sua serva Bila para ser serva de Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel e a amou também a Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu-lhe a madre, porém Raquel era estéril. Deus dá filhos a Jacó. E concebeu Lia e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me também este, chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a outro, dizendo: agora essa vez se unirá a mim o meu marido, porque 3 filhos tenho dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu mais uma vez e deu à luz a um filho, dizendo: desta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Gênesis, capítulo de número 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre? E ela disse: eis que minha serva Bila coabita com ela, para que dê à luz sobre os meus joelhos e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas não terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dai-me das mandrágoras do teu filho? E ela disse: já é pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também das mandrágoras do meu filho? Então ela disse a Raquel: por isso se deitará contigo essa noite, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao seu encontro e disse: a mim possuirás essa noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz o 5º filho a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar.
E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Dessa vez o meu marido vai morar comigo, porque te tenho dado 6 filhos, e o nome deste foi Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, e disse: Deus tirou a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentou outro filho. Labão faz um novo acordo com Jacó. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir para que vá ao meu lugar, à minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos pelos quais tenho servido, e eu irei, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito. Então disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho visto que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina o teu salário que eu te pago. Então te disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o seu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor tem te abençoado pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar para minha casa? E ele disse: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isso, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje pelo meio do rebanho, separando deles os salpicados, as malhadas, os menores, os cordeiros, os malhados, salpicados, as cabras, e isso então será o meu salário. Assim testificará por mim e minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado, malhado entre as cabras e morenos entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, os malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que havia brancura e os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos teus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó enganou Labão. Então tomou Jacó varas verdes de flamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que havia nas varas. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos, nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas deram crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs junto com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. E cresceu o homem de grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. E vamos ficando hoje por aqui. Um ótimo dia, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.